um okzinho aí, beleza? Eu já tô com ela. Beleza. Eu já tô com ela já também. Beleza, quem for abrindo aí, me dá um okzinho. Salve, salve, João. Meu Bom Deus. dia, bom dia. Pô, só não esquece o áudio aberto aí, fazendo favor, tá? Tá bom. Pessoal, vamos lá então, vamos começar. Vamos lá. Atividade 1, exercício número 1, né? Explique o que foi o coronelismo. Explique alguns dos seus expedientes mais utilizados, pessoal. Então, nós vamos observar que o coronelismo é uma prática na política brasileira, um comportamento social e político prejudicial e recorrente. Pessoal, quando nós falamos que é uma prática política prejudicial e recorrente, significa que é muito ruim para a sociedade, mas é uma prática recorrente, significa que é uma prática que vem sendo utilizada de época em época, ok? De período a período, certo? E essa prática aí, ela acaba determinando alguns processos políticos do nosso Brasil nos dias de hoje, né? Quando a gente fala aí de coronelismo, nós vamos ver que essa prática, assim, na sua essência, digamos assim, o coronelismo pode até ter fechado, né? Mas, assim, em via de fato, nós vamos ver que a prática do coronelismo ela meio que foi mudando com o passar do tempo, né? Ela foi meio que foi assim mudando aí o seu período e tudo mais. Foi tipo assim, ela foi se adaptando aos períodos de governo brasileiro, certo? Se caracteriza pelo controle da política por um pequeno grupo de privilegiados que definem os rumos políticos de uma cidade ou região, utilizando-se muitas vezes de meios ilegais. Então, pessoal, é muito interessante, porque se a gente pega e coloca isso na prática nos nossos dias de hoje, nós vamos observar que isso acontece até os dias de hoje, né? Essa característica de controle político por um pequeno grupo, que é o que nós podemos chamar de oligarquia, ok? Então, esses pequenos grupos aí, essas pequenas oligarquias, elas acabam... Professor, Sim, diga. o Paulo está pedindo para você aceitar ele. Eu não vi. Não vi. Espera aí que ele está entrando. Aí. Não vi que ele estava lá. Então, pessoal, seguindo aqui, a gente vai observar que uma vez que esse pequeno grupo ele se instala no poder por meios legais ou por meios ilegais, esse pequeno grupo ele vai continuar muito tempo. Ele vai ficar até que outro pequeno grupo de poderes grandes e fortes, né, possa tirar, e assim por diante. A gente vai ver que a história do Brasil ele é uma história que vai modificando com o passar do tempo, né? É uma história que vai mutando, né? É uma história que vai encontrando caminhos e espaços aí e vai alterando, né, o seu processo, né? Essa prática tem suas raízes na colonização do Brasil, né? Desde o momento que os primeiros capitães donatários foram escolhidos para ter posse de grande quantidade de terras,
as capitanias hereditárias, controlando-as sem nenhum tipo de regulação, eram, portanto, grandes proprietários rurais com poderes absolutos. Esses coronéis, eles exerciam aí, inclusive, acima da lei, a autoridade de fato, né, em sua jurisdição, que podiam ser vilarejo, uma pequena cidade, ou mesmo toda uma região. Né? E aí nós vamos ver que o que é esse coronel? Só para a gente poder entender o conceito da palavra coronelismo, certo? O coronel, ele nada mais é do que um fazendeiro, certo? Ele é um fazendeiro que possuía jagunços ao seu trabalho, certo? Que possuíam jagunços ao seu trabalho, e esses jagunços ao seu trabalho, ele exercia, então, um poder violento, né? Eles exerciam, então, um poder violento aí. Esse poder violento, muitas vezes, ele era um poder de um expediente ruim, certo? Normalmente era de expedientes ruins, né? E nós vamos ver que a prática do coronelismo ela foi se perpetuando com o passar do tempo, né? Com o passar do tempo, nós vamos ver que acabou se tornando algo corriqueiro e comum, utilizar-se de forças paramilitares, digamos assim, né? Porque o coronel, né? Ele é um sujeito que possui uma força com armas, né? Com armamentos, mas que não era, pessoal, um membro do Estado, né? Não era alguém com o Estado, né? Que o Estado acabava legitimando o seu poder, mas ele não era uma parte integrante do Estado que poderia ter esse poder. Não sei se vocês conseguem entender, né? Então, a gente vai ver que esses coronéis, muitas vezes, eles acabavam aí determinando coisas ao seu bel prazer, do jeito que eles queriam, do jeito que eles gostariam, e problema é de quem não gostou, entendeu? E aí nós vamos ver que, assim, até uma característica importante, né, interessante, nós vamos ter aí, como, por exemplo, as novelas de época aí, né, tipo, que passam na Globo, normalmente é a Globo que produz esse tipo de novela das 7 aí, que conta a história, né, de dois coronéis, os dois coronéis brigam, né, e aí o filho e a filha do coronel, que são inimigos, se apaixonam, tudo. Mas se você pegar o conceito histórico ali, a gente vai ver que é uma luta de coronéis. Normalmente é uma luta de coronéis que estão tentando dominar o poder, normalmente é uma luta de coronéis que estão tentando exercer o seu domínio, exercer o seu poder. Então, nós vamos observar, então, que essa estrutura do coronelismo, ela é uma estrutura que vem desde muito tempo, desde o processo de capitanias hereditárias, aonde uma capitania era dada a um capitão donatário. Esse capitão donatário, ele tinha papel de trazer a colonização, ele tinha papel de dominar o território, proteger o território, cultivar o território, né? E ele acabou sofrendo com grandes problemas em relação a isso, porque nós vamos observar, então, que nós vamos observar aí que, tipo, esse capitão aí, ele acabava fazendo papel aí de governante regional, só que não vai dar muito certo, porque eles vão enfrentar grande resistência dos nativos da região. Esses nativos vão fazer de tudo para destruir tudo aquilo que os capitães estavam construindo. Então, nós vamos observar que, assim, desde sempre, a ideia do capitão donatário, a ideia do coronel, era uma ideia que existia necessidade de existir no Brasil. Só que a ideia do coronel aqui, ele é uma ideia exclusivamente para dominação, certo? Dominação da política regional, certo? E nós vamos ver que o coronelismo, ele se encaixa dentro de uma engrenagem muito maior que essa, porque a ideia não é só dominar regionalmente a política de um lugar. A ideia é você criar uma estrutura
que pudesse fazer com que a base ajudasse sua superfície e ajudasse sua superfície, assim por diante, até chegar na cadeira principal, que é a cadeira de presidente, ok? Então, quando nós falamos que o coronelismo ele acabou sendo um expediente utilizado para confirmar o poder de um grupo de pessoas que já estavam no poder, nós vamos observar que é nessa estrutura aí que nós estamos observando, tá? É nessa estrutura que servia, né, o poder do coronel, né? Então, por exemplo, que nem o coronel, ele fazia os votos aí, né, dos políticos regionais. Esses políticos regionais, eles acabavam aí, então, escolhendo esses deputados, né, regionais. Eles acabavam, muitas vezes, escolhendo, pessoal, o presidente da República, né? E o presidente da República, ele contribuía com os governos regionais, né? Formando governador, indicando pessoas importantes. E aí, essa estrutura é o que nós podemos determinar para a política do Brasil, ok? Sua palavra não poderia ser questionada. Sua vontade política deveria prevalecer sempre. Essa autoridade exercida de fato há tanto tempo passa a ser considerada de juré, né, quando são conferidas a esses coronéis as distinções da Guarda Real, que os transformou em coronéis no fim da monarquia. Com isso, se forma e fortalece uma elite agrária, né? Uma elite agrária, né, investida de autoridade que passa a dominar a política do país. Então, essa elite agrária, além de ter poder econômico, além de ter poder político, existe também um poder militar, juntamente com ela, né? Existe também esse poder militar juntamente com ela, que acaba legitimando, muitas vezes, essa força, esse domínio, né? E isso acaba determinando os rumos aí da política brasileira, né? Ditando os rumos aí, então, dessa nascente república. Então, percebam como é que a República Brasileira ela nasce, pessoal. A República Brasileira ela nasce de um determinado processo aonde existiu existe um poder completamente organizado, estruturado, para que as pessoas pudessem estar no poder. Essas pessoas, uma vez estando no poder, elas vão acabar contribuindo com o processo. Uma vez contribuindo com o processo, nós vamos observar que elas serão revestidas. Claro, elas já vão ter o poder econômico, né? Elas já vão ter o poder político e agora elas vão ter também um poder dentro de um processo militar, né? Elas vão ter também um poder dentro de um processo militar, certo? Esse processo militar, ele é um processo onde acaba aí sendo dado a eles, né? Acaba sendo dado a eles, né? Justamente através dessa prática que nós chamamos de coronelismo, né? Com isso, pessoal, surge o que nós chamamos de oligarquia rural, né? Palavra que designa o governo de poucos, né? Então, oligarquia significa governo de poucos. A autoridade dos coronéis, então, cresce enquanto evolui o processo político representativo, nos primeiros anos de república, certo? Passaram a ser esses coronéis os controladores, fiscalizadores e manipuladores do processo político. Esse domínio ocorre enquanto o sistema político vai se aprimorando, alargando o direito do voto a novas categorias sociais, criando e consolidando novos partidos e refinando a prática eleitoral. Nós vamos observar que as oligarquias dos vários estados do Brasil, elas começam a se unir. Principalmente, pessoal, as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, né? A oligarquia de São Paulo, pelo fato de ser uma oligarquia, pelo fato de ser uma das oligarquias mais ricas da nação, né? Se não for a oligarquia mais rica da nação, nós vamos observar aí que a oligarquia então de São Paulo,
ela é uma oligarquia que acaba ditando os rumos da nação, justamente pelo fato de ser enriquecida, né, a sua estrutura, e ela vai acabar se juntando com a oligarquia mineira, né? A oligarquia mineira, pessoal, o estado de Minas Gerais é um estado, pessoal, aonde existe o maior contingente populacional, ok? É onde existe o maior contingente populacional. E aí nós vamos ver que vai ser a partir daí que surge aquilo que nós chamamos de República do Café com Leite, né? Aonde nós vamos observar que Minas acaba trazendo, né? Então, Minas acaba trazendo o maior contingente populacional para contribuir com a política e São Paulo acabava trazendo um maior custo financeiro, né? E daí esses dois grupos aí eles acabam aí então dominando a política nacional, né? Eles acabam dominando a política nacional, formando aí aquilo que nós chamamos de República do Café com Leite, certo? Passaram a ser, então, né, esses coronéis os controladores, fiscalizadores e manipuladores do processo político, né? Esse domínio ocorre enquanto o sistema político vai se aprimorando, alargando o direito do voto a novas categorias sociais, consolidando novos partidos, então. Mesmo com essas tentativas, pessoal, de aprimoramento do processo político, o coronelismo se mantém. É o coronel que controla os eleitores de sua região, impondo a eles aquilo que nós chamamos de um curral eleitoral, onde a única forma válida de expressão política é a obediência à vontade do coronel. Institui-se o voto de cabresto, né? Onde a população dirigida pelo coronel apenas referenda a sua vontade, né? Votando no candidato favorável àquilo que era da escolha do coronel. Então, nós vamos observar, então, que o que é um curral eleitoral? O que fica num curral, pessoal? Só por curiosidade. O que fica num curral? Porco, não é? Porco não fica no curral? Então, a ideia é de que as pessoas que trabalhavam para a ideia, pessoal, é que uma vez, então, que vocês conseguissem identificar isso, identificar o que é um curral eleitoral, ou melhor, vamos fazer esse exercício agora, pessoal. Procurem aí na apostila, pode ser apostila ou caderno de atividade, o significado de curral eleitoral. Eu vou dar um minutinho aí para vocês, e aí a gente vai promover uma interação aqui agora, tá? Vamos lá, pessoal, um minutinho. Procurem o que é um curral eleitoral. Espera aí que eu vou pegar minha apostila. Tá. O que é para fazer? Procurar o que se chama curral eleitoral. Pode procurar no Google? Oi? Procurar no Google? Pode procurar no Google ou na apostila, só para a gente trazer o conceito aqui. Ó, é uma expressão utilizada por historiadores brasileiros na República Mandei Velha, ali no chat, hein, que professor? indicava uma região onde um político possuía grande influência e é bastante conhecido ou onde é muito bem votado. Isso, beleza. Agora, procurem o significado de voto de cabresto para mim, para a gente promover essa interação. É um mecanismo de acesso aos cargos eletivos por meio da compra de votos com a utilização da máquina pública ou o abuso de poder econômico. É um mecanismo muito recorrente no interior do Brasil como característica do coronelismo. Boa. Mais alguém, pessoal, quer contribuir com alguma coisa? Professor, tô mandando no chat, tá? Tá.
Então, pessoal, nós vamos pegar essa definição aqui que o, que o Marcos mandou, aproveitar que está escrito, né? Cadê? Curral eleitoral é uma utilização, é uma expressão utilizada por historiadores brasileiros da República Velha, que indicava uma região onde o político possuía grande influência, é bastante conhecido, ou onde é muito bem votado. Né? A origem dessa expressão vem do tempo em que o voto era aberto no Brasil. O voto aberto, pessoal, acabava fazendo que, tipo assim, os coronéis eles tivessem domínio, né, sobre quem as pessoas iriam votar. O voto não era fechado, então se o voto não era fechado, todo mundo via em quem todo mundo votava. Se o coronel mandava votar no A e o cara votava no B, o chicote estralava. E sem contar que a maioria das pessoas eram analfabetas. Então, nós vamos observar aí que, tipo assim, as pessoas, né, não tinham controle nenhum sobre isso, entendeu? Não tinham controle nenhum. Então, acabava rolando das mais diversas aí, das mais diversas tipos de abusos, né? O voto de cabresto, pessoal, é um mecanismo o voto de cabresto, pessoal. Opa, peraí que eu apertei aqui e saiu. Peraí. O voto de cabresto, então, é um mecanismo de acesso aos cargos eletivos por meio da compra de votos com a utilização da máquina pública ou abuso de poder econômico. É um mecanismo muito recorrente no interior do Brasil, como características do coronelismo. Tá? Então, nós vamos ver que esses mecanismos aí, eles são recorrentes, né, à utilização da política. E nós vamos observar, pessoal, que esses mecanismos, uma vez recorrentes, nós vamos observar que eles serão utilizados e eles serão alterados com o passar do tempo. Eles vão passar, assim, eles não vão ser aplicados na prática dessa maneira, mas nós vamos observar que eles vão ser utilizados de maneiras remodeladas, de outras maneiras, de outras formas, entendeu? De outras formas, né? Então, sempre quando a gente falar de coronelismo, a gente vai ter o voto do cabresto e a gente vai ter também essa questão do curral eleitoral, beleza? Pessoal, eu não sei se vocês já fizeram a atividade 2, o exercício 2 da atividade 1. Eu vou dar esse espacinho aqui de 2 minutinhos para vocês fazerem, quem não fez. Então, façam, quem não fez, né? Vocês vão acabar procurando no Google, eu espero que vocês não copiem e colem, deem pelo menos uma olhada, só para a gente poder desenvolver a aula aqui mais um pouquinho, tá? Mas uns 2 minutinhos aí para vocês poderem fazer esse exercício aí, ok? A 2 da 1, professor? A 2 da atividade 1, entendeu? Tá. Uhum. O Vitor entrou agora. Entrei todo bugado. Ó, atividade avaliativa 1, abre aí.
Pessoal, deixa eu encerrar a aula aqui para abrir a próxima tela, beleza? Aguenta lá. Beleza.